Olá pessoal, tudo bem? Professor Gabriel Menezes aqui falando mais uma vez com vocês. E a nossa aula hoje é uma continuidade sobre China. A gente vinha batendo um papo na semana passada a respeito, do desenvolvimento chinês. E aí meu papo hoje com vocês é basicamente a gente compreender o que foi a China, então, a partir desse movimento chinês. Dessa transição que foi a morte do Mao. Nós paramos na última aula em Mao Tse-tung. E aí qual o grande ponto? Quando Mao vai à sua falência, ele, enfim, falece, o Deng Xiaoping, que era um dos assessores do seu governo, assume o poder e começa a lançar um programa de 4 modernizações chinesas, ou seja, um programa das 4 modernizações que previa indústria, agricultura, ciência e tecnologia e forças militares muito fortes, os 4 sendo a base do governo chinês. E aí, pessoal, mais do que as 4 modernizações, o Deng ele pensou uma coisa, ele viu que a China, ao longo do seu processo de desenvolvimento, não estava seguindo ali de forma adequada uma economia, não tinha recursos suficientes. E ele percebeu que isso poderia ser um problema. Ele percebeu que, olha, isso não está rolando, não está legal, a nossa forma de conduzir a economia e conduzir os recursos do nosso país não está funcionando, tem gente morrendo de fome, sabe? Então se tem gente morrendo de fome, eu tenho que mudar alguma coisa aqui. E aí ele compreende o quê? Então a economia, vamos fazer o seguinte, a gente vai mudar um pouco a economia, vamos fazer uma economia competitiva, aberta, internacional, vamos fazer uma economia de mercado, baseada em oferta e demanda, em competição, agressividade, que nem o Japão, os tigres asiáticos, mas a política, portanto, ela será o quê? Será uma política ditatorial, uma política de partido único, uma política de partido socialista em que ele terá total autonomia em relação ao país, ou seja, uma certa um certo autoritarismo dentro da China. Então esse sistema, pessoal, vai ser conhecido como socialismo de mercado, um sistema que prevê realmente essa ideia de um governo autoritário, um único governo no poder, sem oposição, mas com uma economia razoavelmente livre em relação a outros países e que vai entrar na globalização. Vai lembrar, pessoal, que quando essas empresas que começam a instalar na China a partir da década de 80, onde é que elas vão se instalar? Elas vão se instalar, pessoal, nas EES, que são as Zonas Econômicas Especiais, Estão próximas aos portos, tem legislação trabalhista em relação a dinheiro, bastante favorável ao capital externo, então você consegue colocar a sua empresa ali pagando muito pouco, com leis ambientais favoráveis, É uma região com bons portos para você exportar aquilo para o mundo inteiro, A China virou uma grande plataforma de exportação, Tem presença das joint ventures. O que são as joint ventures? São empresas, pessoal, em que a parte do Estado vai dar uma estrutura, vai dar um cientista, vai dar uma tecnologia e a empresa vai utilizar aquela tecnologia para fazer o quê? Para poder se desenvolver. É como se fosse um consórcio empresarial entre Estado chinês e empresas externas. O Estado chinês vai fazer isso para quê? Para poder absorvendo a tecnologia de outras empresas externas. Afinal, a China estava acabando de chegar no capitalismo e não tinha muita noção do que estava fazendo, E, claro, os tecnopolos, que também vão ser fundamentais. Aqueles polos onde ciência, tecnologia e a empresa, elas andam juntas. Então, geralmente, são polos onde a universidade vão produzir para as empresas, Vão ceder o corpo discente, os alunos daquela universidade para as empresas, para poder, então, enfim, se desenvolverem, E a empresa, claro, ganha tecnologia, a universidade ganha conhecimento, ganha pesquisa. Tudo bem? Então essas EEs, pessoal, ficam no litoral pensando no quê? Na exportação que as empresas estão ali instaladas vão ter para outros países. E aí, claro, as empresas que são multinacionais, são transnacionais, vão querer se instalar no litoral para fazer o quê? Para poder exportar, com qualidade, enfim, de forma muito barata e por aí vai. Vai lembrar, pessoal, que esse processo que a China passou levou a China a se tornar um grande polo de desenvolvimento e riqueza, como você vê, por exemplo, na foto aí de Xangai, uma das grandes cidades da China, Lembrando que esse processo de crescimento, ele não foi um processo calmo e tranquilo em todo caso. Uma das celebrações aí, manifestações que foram uma das mais importantes do mundo, foi a manifestação da Praça da Paz Celestial. Isso aí que você está vendo é uma foto clássica, Era um estudante que ele se coloca no meio de uma... como eu posso dizer? No meio de uma carreata de tanques, que estavam ali reprimindo uma manifestação,
e ele se coloca contrário aos tanques. A manifestação naquele momento, pessoal, era contra, tá, as opressões que a China sofria, contra as prisões arbitrárias, contra os tipos de mortes não declaradas. Enfim, esse estudante então se coloca na frente dos tanques. O primeiro tanque tenta passar de um lado, passar de um outro, o estudante não permite que isso aconteça. E aí a situação fica muito famosa porque esse estudante ele é preso, né? Ninguém sabe até hoje do paradeiro dele. Ele foi preso, nunca mais ninguém viu. Naturalmente, nós sabemos que a China, né, deve ter matado ele, né, deve ter feito alguma coisa com ele, que enfim, ele não deve ter mais sua vida nesse momento. Né? Vindo da China, isso não é nem um pouco difícil. Tá? Algumas coisas que a gente tem que falar sobre a China hoje, pessoal, são: primeiro, as desigualdades são crescentes. Vamos lembrar que o interior da China ele é bastante agrário, ele é bastante pobre, bastante rudimentar, enquanto o litoral enriquece bastante. Né? Eu tenho um primo, por exemplo, que foi para a China, e ele diz que no hotel que ele ficou tinha Porsche, tinha BMW, tinha Ferrari, né? Enquanto o cara no interior nem às vezes sequer uma motoneta, uma motozinha, enfim, que ele consiga transportar aquilo que ele produz. Tá? O litoral se urbaniza rapidamente, e aí lembrando que quando o litoral se urbaniza rapidamente, aqueles bairros da população que não tem dinheiro, né, que acham um bairro para poder habitar e que por sinal esse bairro é barato, acaba ficando guetificado. Então o que é uma guetificação? O que é um gueto? É uma região tradicionalmente urbana muito pobre. Colocando em miúdos, tá? Colocando no bom e velho português, seria uma favela no meio urbano, tá? Então essa guetificação da China tem crescido bastante. Além disso, pessoal, a própria ideia de dumping social, ou seja, de desvalorização da mão de obra para poder a China competir com outros países, tem sido muito grande. Vamos lembrar aí que a China é um dos países com a mão de obra mais barata, né, no mundo inteiro. E isso faz com que a China seja bastante competitiva. Só que ao mesmo tempo a população trabalha a preço de banana de uma forma quase escrava. Isso é um problema grave para a China, tá? Muita gente tem colocado a China como um país problemático em função do dumping social que ela produz, que ela promove, tá? Bom, a exploração da mão de obra está ligada ao dumping social. E aí, pessoal, a poluição dos ambientes urbanos também tem sido uma crescente. Então, por exemplo, quando você pega uma imagem como essa, você vê claramente aí o nível de poluição que cidades como Xangai, como Pequim chega, né? Aliás, eu queria que você observasse com muita calma aqui este homem maravilhoso. Olha só lá, o bom e velho Mao Tse Tung sendo adorado até os dias de hoje. Grande Mao, homem democrático. Né? Grande Mao Tse Tung. Bom, pra gente falar de China hoje ainda, pessoal, essa abertura econômica também tem levado a algumas questões interessantes, tanto do ponto de vista econômico quanto geopolíticos. Economicamente, a gente pode falar da usina de Três Gargantas, tá? A usina de Três Gargantas é a maior usina hidrelétrica do mundo. Então, essa usina, ela está localizada nos rios mais importantes ali da China, tá? Agora não lembro se é o amarelo ou se é o azul. E esse rio, como tem grande potencial, tá? Já é hoje a maior usina do mundo. Tá? A China ela tem investido muito em energias renováveis, pessoal, por uma questão muito interessante. Como ela tem uma produção industrial muito forte, ela produz muito, ela tem muito receio de ficar dependente de commodities, tá? Ou seja, de matérias-primas como petróleo, e pagar muito caro por isso. Então ela cada vez mais investe em energias renováveis e baratas, como a energia hidrelétrica. Tá? Nós já falamos sobre isso em Tigres Asiáticos, mas a ilha de Hong Kong, né? A península de Hong Kong, ela foi devolvida, tá, a China em 97, e hoje nós temos um problema ali, claro, entre China e Hong Kong pela questão política, né? Hong Kong não se sente identificado com a China. Vale lembrar que Hong Kong ganha em partes com a anexação da ilha, né, da península, aliás, a China, tá? Então Hong Kong consegue exportar mais coisas para a China, tudo bem? De forma mais barata. E a mão de obra qualificada chinesa entra em Hong Kong, então todo mundo sai meio que ganhando, tá? Nessa lógica, além da China mesmo ter vendido coisa mais barata para Hong Kong também, tá? Esse crescimento do chinês, pessoal, foi tão razoável, foi tão alto, né? A China cresceu em alguns momentos, isso aí é papo de 13, 14%, né? Por exemplo, 2011, 2010 era por aí. Tanto que ela faz parte de um conjunto, um acrônimo de países, tá? O que é um acrônimo? É uma sigla com a inicial de cada nome, tá? E esse acrônimo se chamou BRICS, né, que é um grupo de países crescentes em desenvolvimento, mas com um grande futuro pela frente, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Tá? Inclusive, nas últimas leituras geopolíticas, o Brasil foi eliminado dos BRICS porque, enfim, é o Brasil. Né? Não preciso falar muito mais coisa, porque você já entende o drama, a complexidade, tá? Quando eu falo Brasil. Vale lembrar, pessoal, que
com a economia em crise, a economia internacional em crise, a China também desacelerou. E aí, com essa desaceleração, o mercado deles ficou prejudicado, porque eles vendiam para o mundo inteiro. Então, como eles pararam de vender para o mundo inteiro, porque o mundo inteiro parou de comprar também coisas da China, a China vem tendendo a ter uma desaceleração nos últimos tempos. É uma preocupação muito grande da China, inclusive, tá, o mercado interno dela. Ou seja, em vez de ela exportar para fora, vamos lembrar que as zonas econômicas especiais são projetadas para exportação, tá? Então, em vez de ela vender para fora, o que ela quer fazer? Ela quer vender para dentro. Ela quer gerar uma mão de obra que tenha salário, que tenha condições mínimas, para poder continuar vendendo e produzindo bastante. Só que se a população externa, né, nos Estados Unidos, no Brasil, na Inglaterra, está em crise, então ela tem projetado seu crescimento para o interior, onde tá quase 1/8 da população do mundo mora, no seu próprio país, que no caso é a China. Né? Eu tenho mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas só na China. Então a gente dá para ter uma noção do mercado consumidor que a China tem disponível. Tá? Além disso, eu tenho a política do filho único, pessoal, que era uma política criada na década de 80, para prevenir a reprodução dos chineses. Né? Os chineses tinham uma reprodução muito grande. Não é à toa que é o país que mais tem gente no mundo. Né? Então, desculpa, gente, estou aqui com um cisco no olho. Então, o que acontece? Durante muito tempo, a China cresceu de uma forma exponencial, de uma forma quase uma progressão geométrica. Só que essa tendência de crescimento não acompanhava o crescimento alimentar durante algum tempo na China. Lembrando que a China passou fome durante alguns momentos do seu povo, né, do seu país. Então, o governo estabelece na década de 80 a política do filho único. Em 2015, percebendo que eu tinha um problema, que era a população não estava sendo reposta e a população estava já, enfim, viva, estava envelhecendo. E a população que envelhece tem que ter o governo, né, apoiando ali com previdência, né, tem que dar ali um saláriozinho para a pessoa que está muito idosa, enfim, tem que dar um apoio para a população que não consegue mais trabalhar porque está muito velhinha, tá? Então eles percebendo esse problema e não tendo mão de obra para poder trabalhar e pagar impostos e alimentar essa máquina que é dos velhinhos, então qual foi a solução do governo? Acabaram então com a política do filho único, tá? Que ganha o seu fim a partir de 2015. Ainda há uma certa limitação para ter filhos dentro das cidades chinesas, mas o fato é que a política de um filho só, tá? Ela teve seu fim. É uma das coisas curiosas, inclusive, porque, pessoal, essa política do filho único, ela fazia com que as populações, sobretudo as populações urbanas, só pudessem ter um filho. E as populações que tinham mais de um filho, que porventura isso acontecia, tá? Perdiam emprego, recebiam multas do governo, né? Enfim, eram tarifadas, elas sofriam ali julgamento, enfim, não era legal, tá? Então, muitas famílias, o que elas fizeram com as suas crianças, sobretudo as meninas, tá? Elas pegaram as meninas e deram às meninas, muitas famílias deram meninas, jogaram fora as meninas, porque na China, pessoal, a família, ela, quando envelhece, ela só pode ser cuidada pelo filho. Só o homem na China tem esse potencial de cuidar de forma direta e assertiva da sua família. Então, o que acontece? Durante muito tempo, quando a família tinha o primeiro filho, menina, né, a primeira filha, alguns casais, tá, acabavam dispondo do filho, acabavam passando o filho adiante, tá, porque preferiam ter um filho homem, já que o filho homem daria mais retorno financeiro e poderia cuidar depois da família também. Isso gerou um descompasso muito grande na China, tá? A China, ela tem mais homens do que mulheres. Então a China tem aproximadamente 132 homens para cada 100 mulheres, o que leva inclusive ao tráfico sexual de países como da Indonésia, das Filipinas, para dentro da China, tá legal? Eu vou pular isso aqui, tá? Isso aqui não nos interessa tanto. E aí, pessoal, a imagem do pôr de Hong Kong, né? Bastante movimentado, os maiores portos do mundo. Uma das regiões ali administrativas da China, que é Macau, uma área que é bastante forte em termos de cassino, jogos de azar, etc. E, pra gente fechar nossa aula, pessoal, tem que falar sobre a diversidade étnica na China. Tá? A China, ela tem uma diversidade étnica muito grande, ou seja, tem várias populações dentro da China. Dentre elas eu posso falar da população Han, população mongol, população manchu, né? Eu tenho várias etnias chinesas dentro da China, então como se fossem vários povos dentro da China. E aí tem uma questão curiosa que esses Han são mais de 80% da população chinesa. Então a etnia Han, que é o que a gente costuma pensar do nosso japonês tradicional, olhinho puxado, enfim, corpo específico do chinês, altura, enfim, eles são bem parecidos, né? Entre aspas.
são um modelo fisicamente bastante claro, né? Eles apresentam uma certa dificuldade em lidar com as outras etnias. Porque, em teoria, pessoal, cada etnia está em um território específico. E cada território específico tem valores específicos, tem religiões específicas, tem culturas específicas. Então, como a maior parte do governo são da etnia Han, e o governo tradicionalmente é comandado pelos Han, tá? Aquelas etnias que não se sentem grandes na China, não se sentem representadas, costumam brigar e lutar por maior representatividade dentro da China. Dentre essas etnias, eu vou frisando duas, que é a região do Tibete, tá? Essa região do Tibete aqui na região sudoeste, né, da China. Tá uma região bastante montanhosa, faz fronteira ali com a Índia, com o Nepal, com o Butão, tá? Tem a Cordilheira do Himalaia aqui, lembrando, tá? A Cordilheira do Himalaia está exatamente aqui nessa fronteira. E aí, pessoal, o que acontece? O Tibete ele foi anexado pela China logo após a vitória do Partido Comunista Chinês, tá? Os líderes tibetanos, que têm uma estrutura ali semelhante à chinesa, não aceitavam, eles queriam ter a independência do país deles, sobretudo por uma questão cultural, eles são mais budistas, né? Buda se desenvolve ali na região do Tibete, né? Enfim, tem uma outra lógica cultural, eles não queriam aceitar isso. O fato é que, durante muito tempo, eles saem em conflitos, né? A China manda muita gente, através de imigração forçada, ir morar dentro do Tibete para fazer o quê? Fazer uma chinesização do Tibete. A ideia é você colocar tanto chinês lá dentro que você consiga ter uma certa mescla cultural e aí a população do Tibete passa a se reconhecer como chinesa e, portanto, o problema para de acontecer. Tá? Além das políticas de difusão do ateísmo, elas estão tentando lutar contra o budismo, que é muito forte na região. Tá? Para poder levar desenvolvimento de pessoas para a região, a China tem feito a leitura de mega empreendimentos, ou seja, tem colocado empresas e estruturas de cassino, indústrias muito fortes lá, para poder desenvolver economicamente a região e, portanto, fazer o Tibete se tornar razoavelmente favorável à China, porque afinal depende do salário chinês para isso, tá? E o Tibete, pessoal, além disso, ele é uma nascente de importantes rios. Então, boa parte dos rios importantes da China passa pelo Tibete, o que faz com que o controle do Tibete seja fundamental, tá? Para a China, tudo bem? A China tem que controlar aquela região, pelo menos de acordo com eles, tá? E aqui em cima do Tibete tem a região de Xinjiang. Observa, pessoal, que o fato dessas regiões serem bastante distantes, tá? Tanto essa aqui quanto essa, serem distantes das regiões centrais que são o litoral da China, faz com que eu tenha uma certa desigualdade cultural, porque eu tenho uma distância absurdamente grande, portanto as diferenças culturais, étnicas, sociais também são bastante gritantes, tá? Em Xinjiang, pessoal, tem uma população chamada de Uingeres, ou Uingeres, tá? Os Uingeres, pessoal, são o nome deles, na verdade, são os uigures, tá? Os uigures, na verdade, eles são islâmicos, tá? Eles são chineses islâmicos, até dado pela proximidade do Oriente Médio, né? Xinjiang está muito mais próximo do Oriente Médio do que da China. Então, se eles tiveram ali uma proximidade cultural dos países do Oriente Médio, que são tradicionalmente islâmicos, né? E aí o que acontece? Essa população não se identifica muito ali com o governo chinês, tanto que eles chamam aquela região de Turquestão ou Uiguristão, tá? É uma região muito rica, tem muito petróleo, gás natural, metais, carvão e algodão, tá? E assim, o fato é que o controle daquela região pela China é interessante porque, como ela faz fronteira com muitos países, a China tem muito receio de invasão, de qualquer tipo de problema ali que possa acontecer nas fronteiras. Além disso, a China tem um medo de que essa população, que é uma região da China bastante islâmica, venha ter uma oposição ao governo, venha realizar atentados islâmicos e venha a ser uma oposição ao governo socialista, coisa que os comunistas, né, coisa que os islâmicos não concordam, tá? E aí o que tem acontecido hoje? A população chinesa da etnia Han tem ido bastante, de forma bem acelerada para a região, tá? A fim de fazer o quê? Amenizar conflitos no país, tá? E aumentar a etnia Han dentro da região, fazendo com que a longo prazo a província, ou melhor, a região de Xinjiang seja, se sinta reconhecida pelo governo chinês, tudo bem? E aí, pessoal, é isso, tá? Para aqui com o meu e-mail e por hoje é só, tá bom? Foi um resuminho do que foi a China aí. Um abraço para vocês e até a próxima.